No dia seguinte à votação do Brexit, em junho de 2016, quando a Grã-Bretanha acordou em choque ao descobrir que deixaríamos a União Europeia, o editor do Observer, jornal para o qual trabalho no Reino Unido, pediu que eu voltasse a Gales do Sul, onde cresci, para escrever uma reportagem. Fui então a uma cidade chamada Ebbw Vale. Aqui está ela. Fica nos vales de Gales do Sul, um lugar muito especial. Tem uma espécie de cultura de classe trabalhadora muito rica e é famosa por seus coros galeses masculinos, rugby e carvão. Mas quando eu era adolescente, as minas de carvão e as siderúrgicas fecharam e toda a área foi devastada. Fui até lá porque havia uma das maiores votações do país pela saída. Lá, 62% das pessoas votaram pela saída da União Europeia e eu queria saber por quê. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito desconcertada porque na última vez que fui a Ebbw Vale era assim. E agora está assim. Esta é uma nova faculdade de ensino complementar de 33 milhões de libras, financiada em grande parte pela União Europeia. E este é o novo centro esportivo no meio de um projeto de recuperação de 350 milhões de libras, financiada pela União Europeia. E este é o novo projeto de melhoria de estradas de 77 milhões de libras, e há uma nova linha de trem e uma nova estação, todas financiadas pela União Europeia. E nada disso é exatamente um segredo, porque há placas bem grandes como estas em todo lugar. Tive essa sensação estranha de irrealidade ao andar pela cidade, que piorou quando eu encontrei um jovem na frente do centro esportivo. E ele me disse que tinha votado pela saída, porque a União Europeia não havia feito nada por ele. Ele estava farto disso. Por toda a cidade, as pessoas me diziam a mesma coisa. Eles diziam que queriam retomar o controle, que era um dos slogans da campanha. Eles me diziam que o que as deixavam mais fartas eram os imigrantes e os refugiados. Já bastava para elas. O que é estranho, porque andando por lá não encontrei imigrantes nem refugiados. Conheci uma polonesa que me disse ser praticamente a única estrangeira da cidade. E quando eu verifiquei os números, descobri que Ebbw Vale tem realmente um dos índices mais baixos de imigração no país. Fiquei um pouco perplexa, porque não conseguia entender de onde obtinham essas informações. Os tabloides de direita imprimiam as histórias sobre a imigração, e essa é uma posição defendida pela esquerda trabalhista. Mas depois que o artigo saiu, uma mulher entrou em contato comigo. E ela era de Ebbw Vale e me contou sobre as coisas que tinha visto no Facebook. Perguntei que coisas. Ela disse que eram coisas assustadoras sobre a imigração, especialmente sobre a Turquia. Então tentei encontrá-las, mas não havia nada lá, porque não há arquivo de anúncios que as pessoas tenham visto ou que tenham sido publicados nas páginas delas no Facebook. Não há vestígio de nada. Tudo desaparece por completo. E este referendo terá uma consequência profunda e eterna na Grã-Bretanha, que, aliás, já teve. As montadoras japonesas que vieram à região para substituir os empregos na mineração já estão indo embora por causa do Brexit. E este referendo aconteceu todo às escuras, porque ele aconteceu no Facebook. E o que acontece no Facebook, fica no Facebook. Porque só nós vemos o conteúdo de nossa página, que depois desaparece. É impossível pesquisar qualquer coisa. Então não temos ideia de quem viu quais anúncios, ou qual foi o impacto deles, ou quais dados foram usados para escolher o público-alvo. Nem mesmo quem colocou os anúncios, quanto dinheiro foi gasto, nem de qual nacionalidade eram. Mas o Facebook sabe. O Facebook tem as respostas. E se recusaram a fornecê-las a nós. Nosso parlamento pediu a Mark Zuckerberg várias vezes para vir à Grã-Bretanha e nos dar estas respostas. Todas as vezes, ele se recusou. E nós temos que nos perguntar por quê. Porque eu e outros jornalistas descobrimos que vários crimes aconteceram durante o referendo e ocorreram no Facebook. Na Grã-Bretanha, nós limitamos a quantidade de dinheiro que pode ser gasto em uma eleição. E isso porque, no século XIX, as pessoas andavam literalmente com carrinhos de mão cheios de dinheiro para compra de votos.
Então, nós aprovamos leis rígidas para impedir que isso aconteça. Mas essas leis não funcionam mais. Esse referendo ocorreu quase que inteiramente online. E pode-se gastar qualquer quantia em dinheiro nos anúncios do Facebook, Google ou YouTube. E ninguém nunca saberá, porque são caixas pretas. Na verdade, não temos a menor ideia da verdadeira extensão disso, mas o que sabemos é que nos últimos dias, antes da votação do Brexit, a campanha oficial pela saída fez a lavagem de dinheiro de quase 750 mil libras, por meio de outra entidade de campanha que nossa comissão eleitoral considerou ilegal e foi encaminhada à polícia. Com esse dinheiro ilegal, a campanha para o voto pela saída liberou uma torrente de informações falsas, como esta. Isso é uma mentira, é totalmente mentira. A Turquia não vai entrar para a União Europeia. Não há sequer discussões sobre a adesão dela à União Europeia. E a maioria de nós nunca viu esses anúncios porque não éramos o alvo deles. A campanha pela saída identificou uma minúscula faixa de pessoas que poderiam ser persuadidas. E a única razão para nós estarmos vendo os anúncios agora é porque o parlamento forçou o Facebook a entregá-los. E talvez vocês pensem, bom, foram apenas alguns gastos excessivos e algumas mentiras. Mas essa foi a maior fraude eleitoral na Grã-Bretanha em 100 anos. Em uma votação única para uma geração que dependia de apenas 1% do eleitorado. E esse foi só um dos crimes ocorridos no referendo. Havia outro grupo, liderado por este homem, Nigel Farage, à direita de Trump. O grupo dele, Leave EU, também violou a lei. Violou as leis eleitorais britânicas, as leis de dados britânicas, e também está sendo encaminhado à polícia. E este homem, Aaron Banks, ele financiou essa campanha. E em um caso totalmente separado, ele está sendo encaminhado à National Crime Agency, nosso equivalente ao FBI, porque a comissão eleitoral concluiu que não se sabe a origem do dinheiro dele, ou até mesmo se é britânico. Nem vou falar das mentiras que Aaron Banks contou sobre a relação secreta dele com o governo russo. Ou das reuniões estranhas entre Nigel Farage, Julian Assange e o amigo de Trump, Roger Stone, agora indiciado, imediatamente antes de 2 vazamentos enormes do WikiLeaks, ambos para beneficiar Donald Trump. Mas eu vou lhes dizer que Brexit e Trump estavam intimamente relacionados. Esse homem me disse que o Brexit serviu como uma experiência para Trump. Sabemos que são as mesmas pessoas e empresas, os mesmos dados, as mesmas técnicas, o mesmo uso do ódio e do medo. Isso foi o que eles publicaram no Facebook. E eu nem quero chamar isso de mentira, porque isso parece mais um crime de ódio para mim. Eu não preciso dizer a vocês que o ódio e o medo estão sendo semeados online em todo o mundo. Não apenas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, mas na França, Hungria, no Brasil, em Myanmar e na Nova Zelândia. E sabemos que há uma onda sombria que nos conecta de modo global e que se propaga por meio de plataformas de tecnologia. Mas estamos vendo apenas uma pequena parte do que se passa na superfície. E eu só descobri alguma coisa a respeito porque comecei a investigar a relação entre Trump e Farage dentro de uma empresa chamada Cambridge Analytica. E eu passei meses à procura de um ex-funcionário, Christopher Wiley. E ele me contou como essa empresa que trabalhava para o Trump e o Brexit havia traçado um perfil político das pessoas para entender os medos individuais delas e melhor direcioná-las para os anúncios no Facebook. E isso foi feito por meio da coleta ilícita de dados dos perfis de 87 milhões de usuários do Facebook. Foi preciso um ano inteiro de trabalho para conseguir falar com Christopher. E tive que passar de redatora a repórter investigativa. E ele foi extraordinariamente corajoso, porque a empresa pertence a Robert Mercer, o bilionário que financiou Trump. E ele ameaçou nos processar várias vezes para impedir a publicação.
Mas nós finalmente chegamos lá. Faltando um dia para a publicação, recebemos uma outra ameaça legal. Não da Cambridge Analytica, desta vez, mas do Facebook. Eles nos disseram que, se nós publicássemos, eles iriam nos processar. Nós publicamos mesmo assim. O Facebook estava do lado errado da história naquilo, e está do lado errado da história nisso. Em se recusar a nos dar as respostas de que nós precisamos. E é por isso que eu estou aqui, para me dirigir diretamente a vocês, os deuses do Vale do Silício. Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Larry Page, Sergey Brin, Jack Dorsey, seus funcionários e investidores também. Porque há 100 anos, o maior perigo nas minas de carvão da Gales do Sul era o gás, silencioso, mortal e invisível. Por isso mandavam primeiro os canários, para verificar o ar. E nesse experimento online, massivo e global que estamos vivendo, nós, na Grã-Bretanha, somos os canários. Nós somos o que acontece com uma democracia ocidental quando 100 anos de leis eleitorais são rompidas pela tecnologia. Nossa democracia está quebrada. Nossas leis não funcionam mais. E não sou eu quem estou dizendo isso. É o nosso parlamento, que publicou um relatório dizendo isso. Essa tecnologia que vocês inventaram tem sido incrível. Mas agora é a cena de um crime. E vocês têm as provas. E não é suficiente dizer que farão melhor no futuro, porque para termos alguma esperança de impedir que isso aconteça novamente, nós temos que saber a verdade. Talvez vocês pensem, bom, mas foram só apenas alguns anúncios e as pessoas são mais espertas que isso, certo? Ao que eu responderia, boa sorte se vocês pensam assim. Porque a votação do Brexit mostra que a democracia liberal está falida. E vocês a quebraram. Isto não é democracia. Espalhar mentiras, às escuras, pagas com dinheiro ilegal. Só Deus sabe de onde. Isso é subversão. E vocês são cúmplices. Nosso parlamento foi o primeiro do mundo a tentar responsabilizá-los, mas fracassou. Vocês estão literalmente fora do alcance da lei britânica. Não apenas dela. Há 9 parlamentos, 9 países representados aqui, aos quais Mark Zuckerberg se recusou a falar e fornecer provas. E o que vocês parecem não entender é que isso é maior do que vocês. É maior do que qualquer um de nós. Não se trata de esquerda ou direita, saída ou permanência, Trump ou não. Trata-se de se é, na verdade, possível voltarmos a ter eleições livres e justas de novo. Porque, como está, não acredito que seja. Então, minha pergunta para vocês é isso que vocês querem? É assim que vocês querem ser lembrados pela história? Como os criadores do autoritarismo que está em ascensão em todo o mundo? Porque vocês começaram a conectar pessoas e estão se recusando a reconhecer que essa mesma tecnologia está agora nos levando para uma separação. E minha pergunta para todos os demais é isso que nós queremos? Deixar que eles saiam impunes? E voltarmos a brincar com os nossos celulares enquanto essa escuridão cai sobre nós? A história dos vales de Gales do Sul é de uma luta por direitos. Isso não é um treinamento, é um ponto de inflexão. A democracia não está garantida nem é inevitável. E nós temos que lutar, nós temos que vencer. Não podemos deixar que essas empresas de tecnologia tenham poder irrestrito. Cabe a nós, você, eu, a todos nós. Somos nós que temos que retomar o controle.